Ultimamente, eu ando tendo muita dificuldade em me concentrar com coisas longas, por isso que acabei abraçando muito os quadrinhos não japoneses, pois se encontra muita coisa boa que só possui uma edição e pronto. Mas não quero largar os mangás de todo jeito, então só procurei títulos mais curtos, que sejam mais fáceis de consumir. Então peguei Guns Last Tour, ou Shoujo Shumatsu Ryoku, caso vocês prefiram assim. Ele é curto, mas nem tão curto assim. São 6 volumes, cada qual contendo umas 150 páginas por aí. Sem contar com alguns extras que aparecem no final, que acrescenta umas 10 páginas no total. Parecia uma boa pedida. Para quem não conhece, Girls Last Tour é um mangá de road movie. Aí, o que é um road movie? É aqueles filmes onde alguém sai pela estrada em busca de alguma coisa ou às vezes sem rumo. O filme inteiro é nisso. Então, o certo seria dizer que é um road mangá? Bem, não sei. Nesse caso, há uma dupla de garotas num mundo pós-apocalíptico que percorre nesse mundo usando uma moto semi-lagarta para se locomover mais rápido. Só nesse começo eu já usei dois termos que eu nunca usei nesse canal, né? Eu vou deixar umas imagens aí para vocês saberem o que é uma moto semi-lagarta. E assim vai indo. Elas, por uma boa parte, se encontram sozinhas. Todavia, elas se encontram com outras pessoas também. Elas não estão totalmente sozinhas. Como eu falei, os personagens dos road movies não necessariamente precisam ter um objetivo para eles estarem na estrada. Eles podem só quererem sair por aí sem um rumo. Mas nesse mangá tem uma coisa que diferencia dos outros, que é uma espécie de híbrido entre esses dois extremos, pois elas não têm um rumo pré-definido o tempo todo, de vez em quando elas têm, só que sempre carregado com uma incógnita na cabeça sobre do porquê elas estão sempre seguindo em frente. A Yu, que não seria errado dizer que ela é a personagem puro músculo, pouca inteligência, ela chega a perguntar para Shito, que é a cabeça da dupla, sobre do porquê elas sempre estão só indo em frente. E nem ela sabe muito bem o que responder. Mais pra frente, temos a revelação de como elas começaram a jornada delas. E não que significa que isso terá um grande propósito para a história. Nem as garotas, acho que podemos dizer que elas são irmãs, se lembram bem do princípio. Mesmo assim, elas continuam indo e indo, até para ver no que tem no final. Como nós, que estamos lendo, seguindo esse rumo semi-não objetivo. É importante falar sobre a estrutura de cada volume do mangá, pois ela está intrinsecamente ligado à narrativa, muito mais do que outros mangás. Na semana antepassada, eu dei uma maratonada em Village Saga, e eu vi um monte de finais de volumes de uma vez só. Eu não sou acostumado com maratonar coisas, então isso é novidade para mim. Mais ou menos assim. E toda vez, todo último capítulo de volume tinha aquele gancho para um próximo volume, meio que improvisado, mas servia. Só que quase nunca é um fechamento conclusivo, que fecha aquele arco, diferente de Girls Last Tour, que sempre tem aquele número fixo de 5 capítulos que irão tratar de eventos avulsos, e os últimos 3 capítulos do volume, que vão tratar consecutivamente de um outro assunto. Quando é para aparecer alguém, uma espécie de convidado do volume de hoje, eles aparecem nesses últimos 3 capítulos. Esse planejamento tinha grandes chances de se tornar repetitivo. Contudo, por os volumes terem menos páginas do que a média, e a leveza dos diálogos torna a experiência longe de ser chata e mais do mesmo. Além do mais, são só 6 volumes. Eu tenho algumas coisas para falar sobre os diálogos. Eles são 85% do mangá, indiscutivelmente, então eu estarei ligando com outras pontas que eu queria falar. Primeiro, esse quadrinho tem uma vibe de autoconhecimento misturado com algumas ideias filosóficas, abordando questões sobre vida e morte, união e guerra, matar ou não matar, o valor de uma vida, o que é uma vida, memórias, disputas, legado, a linguagem que atravessa as barreiras do tempo e da vida, conhecimento, sobrevivência, apego. E tudo isso é trabalhado do jeito mais natural possível. Nós, que consumimos cultura, ou seja, todo mundo, acabamos por depararmos nesse tipo de questões que escapa daquilo que enxergamos só como um entretenimento e se transpõe para a nossa realidade. Parece simples falando, porém isso se torna complicado, pois estamos tentando atingir o leitor ou o telespectador em camadas mais profundas de sua personalidade. Em outras palavras,
Só colocar reflexão ali não fará que o leitor sozinho aborde aquelas questões, principalmente quando ele só está querendo se entreter ou só passar o tempo. Então, vemos casos onde temos uma obra que fala sobre tal assunto, mas não consegue se comunicar com aquele que deveria ter sido tocado. O mérito da autora existe por ela conseguir estabelecer uma métrica que transforma toda a reflexão que o mangá produz em algo bastante fácil de se consumir e entender, reproduzido em diálogos do dia a dia e levianos com suma inocência. A Shito lê muitos livros ao longo do mangá, mas ela nem sempre entende muito bem sobre algumas questões que às vezes são solucionadas pela Yu, a puro músculo, pouca inteligência. Você, jovenzinho que já estudou filosofia na vida, deve saber da treta entre os empiristas e os racionalistas. Uns diziam que a razão é a única fonte de conhecimento, outros diziam que era por meio do cientificismo. Aí chegou Kant e resolveu tudo. Mas com certeza não foi assim. Nossa, eu sou horrível em filosofia. Então, todo mangá tem essa aura de conhecimento através de diferentes formas e diferentes ocasiões. Nunca é papel delas retirarem algum sentido nos caminhos que elas seguem. Elas não se importam, só que sempre tem. Nesse ritmo, vamos absorvendo muita coisa que são facilmente jogadas ao ar, como o rastro dessa longa caminhada. O único problema nesse quesito é que logo no mangá que se dedica tanto aos diálogos, a balonagem é uma confusão. Custava puxar uma perninha num balão para dizer quem está falando o quê? Ou até mesmo, custava desenhar um balão? Sei que são só duas personagens em quase 90% da história, mas incrivelmente fica confuso do mesmo jeito. Até quando você já tem uma visão bem estabelecida das personagens, continua confuso. É horrível ler alguma coisa e não saber quem falou. É uma autossabotagem bem feita. Ghost Last Tour é um mangá excelente que, mesmo repetindo a mesma fórmula muitas vezes, ainda nos entrega um belíssimo de um trabalho de conversa que, no final de tudo, irá nos deixar bem agasalhados, mas meio abandonados no final. O fim do mundo não parece tão depressivo quando temos um bom conversador ao nosso lado.